Oi, oi, noturnos, estão prontos para ver que a escuridão tem para te contar hoje. Para quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Eu sou Clara e esse é o Eco no Meio de Gente. Antes de ir para os relatos de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like. E se você tiver e-mails para me mandar, o e-mail vai estar sempre na descrição de todos os vídeos. E bora do primeiro relato, que se chama Não Responda se Chamarem Seu Nome. É, só pelo título, né? Deu pra ver que a cor não é boa. Mas bora lá. Oi, Clara. Eu trabalhei por 3 meses em uma área isolada dos Montes Apalaches, na fronteira do Tennessee com a Carolina do Norte. Era um serviço temporário de manutenção de trilhas. Os moradores locais sempre diziam a mesma coisa. Se você ouvir seu nome na floresta, não responda. Eu achava que era só lenda para assustar os turistas. Até que na quarta semana eu estava terminando de marcar uma trilha perto do fim da tarde e a luz começou a ficar azul, aquele tom que faz tudo parecer mais distante do que realmente é. E eu estava sozinho, ou pelo menos achei que estava. O rádio começou a chiar com interferência normal. O sinal era péssimo lá. Foi quando eu ouvi meu nome, claro e nítido, bem atrás de mim. Vou pôr um nome fictício aqui, Daniel. E eu me virei bem na hora. Só havia árvores altas e o vento passando pelas folhas secas. Pensei que fosse coisa da minha cabeça e continuei andando. 2 minutos depois, mais perto. Daniel, Daniel, me espera. A voz parecia levemente arrastada, como se alguém estivesse tentando imitar uma entonação humana, mas não soubesse exatamente como fazer isso. E eu senti meu estômago gelar. Não era a voz de nenhum colega meu, e eu conhecia todos, e ninguém deveria estar naquela parte da trilha. A floresta ficou totalmente silenciosa, sem som de pássaros, sem som de insetos e nem o vento. E eu comecei a andar mais rápido, e então ouvi passos sincronizados com os meus. E eu andava devagar, eles andavam devagar. Eu andava mais rápido e eles também aceleravam, mas sempre atrás de mim. E eu não olhei. Eu lembrei do aviso: não responda, não reconheça. Quando a trilha finalmente abriu para a clareira onde o carro estava estacionado, eu praticamente corri. Entrei no meu carro e tranquei as portas. Antes de ligar o motor, olhei pelo retrovisor. Entre as árvores, uns 20 metros, eu vi algo alto demais para ser uma pessoa comum, magro e imóvel, parado entre dois troncos, e a impressão que eu tive foi de que ele estava sorrindo. E eu nunca mais voltei naquela área sozinho. E até hoje, quando alguém me chama pelo nome atrás de mim, em qualquer lugar, eu espero alguns segundos antes de responder, porque nos Montes Apalaches, às vezes, não é alguém que você conheça. Gente, Jesus amado. Ai, ai, gente. É, esses Montes Apalaches tem tantas histórias, né? Tantas histórias. Já ouvi muito falar sobre eles. Primeiro relato que eu recebo deles. Então, não sei se é todos que eu escolhi 5 relatos, sabe? Eu coloquei Montes Apalaches e apareceu uns aqui. Mas eu não sei se todos têm o coisa em si, né? Na verdade, eu botei trilhas, parece. Alguma coisa assim. Aí apareceu os 5. E então, muito obrigado por você ter mandado o seu relato, Daniel, né? Que você botou o nome fictício lá na hora. E vamos lá. Muito obrigado por você ter mandado seu relato. E se tiver mais, pode mandar para cá que o e-mail vai dar sempre na descrição de todos os vídeos. E bora pro segundo relato, que se chama A Trilha que Não Estava no Mapa. Isso aconteceu em 2019. Eu e uns 3 amigos meus decidimos fazer uma trilha no Monte dos Apalaches, na parte da Virgínia. A gente já conhecia e já tinha experiências. Mochilas prontas, mapas abaixados, offline e rota marcada. Era para ser um percurso de 2 dias, nada extremo.
O primeiro dia foi normal, floresta densa, silêncio pesado, mas na hora, não, perdão, gente, é mais nada fora do comum. No segundo dia, perto do fim da tarde, um dos meus amigos, o Lucas, não fictício, viu algo estranho. Uma entrada de trilha à direita, estreita, quase escondida, que não estava no mapa. E ela tinha algo diferente. As florestas, as florestas, não, perdão, as árvores eram mais escuras naquele ponto, como se a luz não alcançasse direito. A gente brincou dizendo que parecia a trilha de um filme de terror, como Pânico na Floresta. Gente, Deus me livre andar em floresta, fazer trilha, morro de medo por causa deles. Deveríamos ter ido embora ali mesmo. Mas não fomos, adivinha? Entramos na trilha, Jesus. A trilha era bem apertada e depois de 5 minutos percebemos uma coisa estranha, que não tinha som nessa parte, nem som nenhum, sem vento, sem insetos, sem som de pássaro, e o cheiro mudou. Não era mais um cheiro de terra molhada ou árvores, era um cheiro levemente metálico no ar. A Ana, uma das minhas amigas, única mulher no meio, comentou que estava com dor de cabeça e eu também senti, como uma pressão nos ouvidos. Depois de uns 15 minutos andando, encontramos uma clareira pequena e no centro dela havia uma pilha de pedras organizadas, como um marco. Mas em cima das pedras tinha algo que fez o meu estômago virar. Era uma bota de trilha, suja, rasgada na lateral, e tinha algo escuro e seco na ponta. Era sangue. E o Lucas reconheceu na hora. Essa bota é igual à do cartaz. E ele puxou o celular. Algumas semanas antes, um trilheiro tinha desaparecido naquela região. A foto no aviso mostrava exatamente aquele modelo de bota que ele usava. E a Ana começou a chorar. Foi quando ouvimos um galho quebrando atrás de nós, lento e pesado. Mas não era som de animal pequeno, era algo grande e muito grande. E a gente se virou junto. Entre as árvores, uns 30 metros, tinha algo parado. Alto, muito magro, braços compridos demais e a cabeça parecia que estava inclinada em um ângulo estranho, como se estivesse tentando entender a gente. E ninguém falou nada na hora, ninguém correu, ninguém fez nada. Até que ele deu um passo. E o som do passo foi errado. Foi seco, como madeira batendo no chão. Foi aí que a gente correu. E corremos sem olhar para trás. Eu nunca corri tanto na minha vida. Corri como se fosse uma maratona. E a trilha parecia mais longa na volta, como se tivesse se estendido. Quando finalmente saímos dela e voltamos para a trilha principal, a entrada simplesmente não estava mais lá. E a gente procurou, voltamos alguns metros e nada. Era como se ela nunca tivesse existido. Mas a dor de cabeça ficou por horas. E até hoje, quando vejo a foto daquela região, sinto que tem algo ali que não gosta de visitantes. E que naquela tarde ele deixou a gente ir. Jesus amado. Muito, muito obrigada. Gente, tô passada, me livre. Como você não disse seu nome, você só colocou o nome fictício nos seus dois amigos, vou agradecer mesmo assim. Muito, muito obrigada por você ter mandado seu relato. E, gente, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas faltou um amigo, né? Porque você disse que era você e mais três amigos. Tipo a Ana, o Lucas e tinha outro, né? Jesus amado. Imagina o desespero. Mas se você tiver mais relatos, pode mandar pra cá que vai aparecer aqui no canal sim. E bora de próximo relato que se chama Ele Voltou, mas não era ele. Nós éramos 5 amigos fazendo trilha nos Montes Apalaches, na parte da Carolina do Norte. Gente, esse Montes Apalaches é tão grande assim, que pega a Virgínia e a Carolina do Norte. Passada. Mas vamos lá. Era para ser um acampamento de 3 dias.
No segundo dia, um dos meus amigos, que aqui chamarei ele de Marcos, decidiu se afastar um pouquinho do grupo para tirar umas fotos sozinho. Ele sempre foi o mais aventureiro. Ele falou que voltava em 20 minutos e ele sumiu por quase 3 horas. A gente começou a se preocupar e o sinal era inexistente ali. Gritamos o nome dele várias e várias vezes e nada. Já estava começando a escurecer quando ele apareceu entre as árvores, andando devagar e em silêncio. Ele estava sujo de terra até o joelho, com arranhões nos braços, mas o que mais me incomodou foi a expressão dele. Ele estava com um vazio no olhar. E outro amigo nosso, que aqui chamarei de Lucas, o perguntou onde ele tinha ido. E o Marcos respondeu: eu só me perdi um pouco. Mas ele falava estranho, como se estivesse repetindo uma frase decorada. E a única mulher do grupo, que chamarei de Ana, perguntou se ele estava bem. Ele sorriu, mas o sorriso veio muito antes da pergunta terminar, como se ele já soubesse o que ia ser dito. E eu senti um arrepio naquela hora. Naquela noite, ele quase não falou nada. Ficava olhando para a floresta, fixado. Em um determinado momento, eu acordei de madrugada com um barulho perto da minha barraca. Era um som baixo, como alguém sussurrando. Saí devagar e vi o Marcos parado, a alguns metros do acampamento, de costas para mim, falando com algo na escuridão. E eu não conseguia ouvir o que ele dizia, mas parecia uma conversa. Eu o chamei pelo nome dele, ele parou de falar, ficou, ficou imóvel por alguns segundos e respondeu: já vou. Mas a voz parecia ter eco, como se duas vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Ele voltou para a barraca e deitou. No dia seguinte, ele não lembrava de nada. Disse que dormiu a noite inteira. Quando finalmente fomos embora das montanhas, achei que tudo tinha acabado, mas não tinha. Nas semanas seguintes, Marcos começou a agir de um jeito estranho. Ele sabia de coisas que a gente não tinha contado, terminava frases antes mesmo da gente terminar e às vezes ficava olhando para um canto vazio da sala e sorrindo. Uma vez, do nada, ele me perguntou: você ainda ouve eles te chamando? Só que eu nunca contei para ele que eu ouvia meu nome sendo chamado na floresta. Nunca o contei. E faz 6 meses que eu parei de falar com ele. Mas às vezes de madrugada recebo mensagens dele, mas só uma frase. Eles perguntaram de você. E eu nunca respondo, porque eu não tenho certeza se é o Marcos que está digitando. Meu Deus do céu. Jesus do céu. Meu Deus do céu. Gente, tô passada com esses relatos do Monte Apalache. Muito obrigado por você ter mandado o seu relato. Gente, tô impressionada. Imagina você ir pra uma trilha com amigos e simplesmente um some, depois aparece extremamente estranho. Jesus. Muito obrigado por você ter mandado seu relato. E se você tiver mais, pode mandar pra cá que vai aparecer aqui no canal, sim. E, gente, bora de próximo relato que se chama Ele Não Era uma Criança. Oi, Clara, isso aconteceu quando eu tinha 22 anos. Eu e dois amigos meus estávamos acampando numa região isolada dos Montes Apalaches, no leste do Kentucky. Era final de outubro não, gente, perdão, outono, frio, seco, pouca gente nas trilhas. Montamos o acampamento perto de uma área mais fechada da mata. O lugar era bonito demais, silencioso demais. E a primeira noite foi tranquila. Na segunda, por volta de 1 hora da manhã, eu acordei com um som estranho. Era um choro baixo e intercalado, como de uma criança pequena tentando segurar o choro. E eu sentei na barraca na mesma hora. Achei que estava sonhando, mas ouvi de novo, mais claro, um choro fino vindo de dentro da floresta. Um dos meus amigos, que chamarei de Pedro, tinha acordado também e me perguntou: você está ouvindo isso? E eu confirmei.
Outro amigo nosso, o Rafael, abriu o zíper da barraca e colocou a cabeça para fora. E o choro parou imediatamente. O silêncio foi absurdo e ele entrou de novo. Alguns segundos depois, o choro voltou, e bem mais perto. Parecia que estava circulando no acampamento, e eu senti algo errado na hora. Não fazia sentido ter uma criança ali. Aquela parte da trilha ficava a quilômetros de qualquer estrada, e o Pedro sussurrou: "Não vai atrás disso." Mas o Rafael, ele sempre foi um impulsivo do grupo. Ele pegou a lanterna e disse: "Pode ser alguém perdido." E ele saiu. Eu e o Pedro fomos atrás dele, mas mantendo certa distância. O choro começou de novo, mas tinha algo diferente nele. Entre os intervalos, parecia ter um som mais grave por baixo, como se outra coisa estivesse fazendo o mesmo som, imitando. A gente entrou uns 15 metros na mata, com a lanterna iluminando os troncos tortos e os galhos secos. E quando vimos, entre duas árvores, algo se mexendo, mas não tinha o tamanho de uma criança. Era muito mais alto e se movia de uma forma muito errada. Os braços eram longos demais, e quando a luz bateu direto, o choro parou. E o que veio depois não foi som de criança. Era uma tentativa falha de reproduzir uma voz, uma risada infantil, só que mais lenta, mais arrastada e grave demais. E o Rafael congelou. A coisa inclinou a cabeça e deu 2 passos para frente. Os passos eram tão pesados para qualquer criança. E eu puxei o Rafael pelo braço e a gente saiu correndo. Não voltamos para a barraca. Fomos direto para a trilha principal. Passamos a noite dentro do carro, em silêncio. No dia seguinte, quando voltamos para pegar o resto das coisas, nosso acampamento estava intacto. Exceto por uma coisa: pequenas marcas no chão ao redor da barraca, como se algo estivesse andando em círculos durante horas. Marcas longas, fundas, e não parecia pequenas, e não parecia pegadas humanas. Até hoje, quando escuto o som de crianças chorando em vídeo de trilha ou em filme, eu desligo. Porque lá nos Montes Apalaches, às vezes não é criança pedindo ajuda. Às vezes é algo aprendendo a chamar você. Meu Deus do céu. Muito obrigada por você ter mandado o seu relato. E, meu Deus do céu, vocês estão com os relatos muito bons. Sim, se você tiver mais relatos, pode mandar pra cá, que o e-mail vai estar sempre na descrição do vídeo e vai aparecer aqui no canal sim. E bora de último relato desse vídeo de hoje, gente, que se chama Ele Veio Embora Comigo. Oi, Clara, pode falar meu nome, eu não me importo. Eu sou Juliana, tenho 29 anos e nunca contei isso em público, mas eu preciso tirar isso de dentro de mim. Eu fui para os Montes Apalaches com o meu namorado em 2022. A gente escolheu uma área menos movimentada e mais isolada. A gente queria fotografar o céu à noite. No primeiro dia, tudo normal, trilha tranquila, clima agradável, mas quando começou a escurecer, a floresta ficou diferente. Não era silenciosa, era atenta. Eu tinha a sensação de que algo estava nos observando. Meu namorado começou a tirar fotos do céu com exposição longa. A câmera ficava alguns segundos capturando a imagem e foi na terceira foto que ele travou. Ele ampliou a imagem e me chamou. No fundo da foto, entre as árvores, tinha algo alto, magro, em pé atrás de mim, mas clara. Naquele momento, eu estava do lado dele. E eu não estava perto das árvores. A silhueta era escura demais para ser sombra. E tinha olhos que refletiam como de um animal à noite. E eu senti uma tontura muito forte e eu ouvi o meu nome sendo chamado, mas não era da boca dele. Era da boca, perdão, mas era atrás de mim. Virei na hora e não tinha nada, só floresta.
Ele começou a rir nervoso. Eu acho que é ele que ela tá falando, gente, é o namorado dela, né? Dizia que deveria ser efeito da exposição da câmera. Mas eu sabia que não era. Naquela noite, dentro da barraca, eu não consegui dormir. Eu sentia como se algo estivesse parado do lado de fora, muito perto, perto demais. E então eu ouvi um arranhar leve no tecido da barraca, lento, de cima para baixo. E eu congelei. Meu namorado, ele dormia pesado. E o arranhar continuou. E uma respiração começou junta, lenta e longa. E não era um animal pequeno. Era mais alta e muito próxima. E eu sussurrei: vai embora. E Clara, a respiração parou. Mas antes de parar completamente, eu ouvi uma coisa que fez, que me faz gelar até hoje. Uma imitação da minha própria voz repetindo: vai embora. Só que mais um pouquinho grave e distorcida. A gente foi embora no amanhecer. No carro, eu senti que algo ainda estava errado. A sensação não ficou na floresta, veio comigo. Quando chegamos em casa naquela noite, eu acordei com um barulho no corredor, passos lentos. Meu namorado não ouvia nada, mas eu ouvia sim. E ouvi meu nome de novo, baixo, sussurrado, do outro lado da porta do quarto. Eu levantei, fui até a sala e vi algo que fez minhas pernas ficarem fracas. Na mesma sala estava a foto impressa que a gente tinha deixado dentro da mochila. Aquela foto da silhueta atrás de mim. Só que agora a silhueta estava mais perto, muito mais perto, como se tivesse dado um passo à frente. E eu não moro mais naquela casa. Terminei o relacionamento porque ele dizia que eu estava ficando paranoica. Mas, Clara, às vezes quando eu estou sozinha, eu escuto o meu nome sendo dito da cozinha e eu não respondo, porque eu tenho quase certeza que não ficou nos Montes Apalaches. Ele só estava esperando eu levá-lo embora. Meu Deus do céu. Jesus, Juliana. Muito obrigada, Ju, por você ter mandado o seu relato. Que relato, meu Deus, gente. Muito obrigada a todos por ter mandado o relato. Muito obrigado a você que ficou assistindo até o final. É, comenta aqui embaixo o que você achou do relato e qual foi o relato que lhe deixou mais chocado. Para mim foi todos. E deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Eu sou Clara, esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.